Bom dia, deputado Pacheco, candidato do PDD a prefeito de Cascavel. Agradecemos a sua presença. E a primeira questão é a seguinte, fizemos elas para todos. Como é que está a campanha a partir desse momento, já com o bloco na rua e todas aquelas necessidades que precisa a coligação ou o partido ou o candidato atender, sob risco de repente, não ter nenhum sucesso, não ter nenhuma estrutura e tudo mais. O senhor está satisfeito com essa arrancada? Bom dia. Bom dia, Miguel Dias. Bom dia, Jefferson. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Estúdio. Uma alegria para mim estar aqui. Até que, enfim, posso dizer hoje, né? Sou candidato a prefeito de Cascavel, porque esse negócio de pré-candidato e não pode falar isso, mas agora, depois de todos os trâmites, e é uma luta, né? Até você conseguir realmente formalizar as burocracias da Justiça Eleitoral. E agora, de fato, nesse momento, o nosso time já pode dizer que estamos realmente na disputa pela Prefeitura de Cascavel. Veja, Miguel Dias, nós tivemos a alegria, pelo contrário do que pensam os nossos adversários ou de que pensam algumas pessoas, nós tivemos a alegria de conseguir construir, justamente porque nós não aceitamos conchavos, nós não aceitamos negociatas, nós não aceitamos essa vergonha chamada fundo eleitoral, que é dinheiro público para ser investido, entre aspas, nas campanhas eleitorais e que muito desse dinheiro vai ser roubado do dinheiro público. Então nós não aceitamos esse tipo de vergonha e por isso, justamente por essas dificuldades para quem só pensa em atender o interesse pessoal ou vantagens pessoais, nós vamos de chapa pura para a disputa na Prefeitura de Cascavel com a minha querida amiga e candidata a vice-prefeita de Cascavel, a Samantha Sitnik, presidente da Associação das Mães de Autistas de Cascavel, uma pessoa que tem o meu respeito, o meu carinho, que me trouxe para esse mundo das pessoas com deficiência, dessa sensibilidade, especialmente do autismo. Então, Miguel, é uma campanha muito limpa, muito pura e, claro, nós vamos fazer tudo o que for possível fazer. Não temos os recursos, evidentemente, que as outras candidaturas têm, mas nas outras campanhas anteriores em que eu fui candidato, nós também não tínhamos os recursos, mas nós tivemos a força do povo e a força do voto consciente, que é aquele cidadão que estuda realmente antes de votar. E hoje é muito grande esse número de eleitores e por isso nós temos plena confiança de que com essa caminhada, chapa pura, ficha limpa, nós vamos chegar à Prefeitura de Cascavel com a graça de Deus. O senhor terá um tempo muito curto, muito pequeno de rádio e de televisão. O que isso vai implicar? Não, vai implicar nas injustiças, né, de todas as campanhas eleitorais. Quer dizer, é um absurdo. O cidadão que está em casa, que está nos ouvindo nesse momento, imagine se é justo. Se é justo. Eu sou candidato a prefeito de Cascavel. O Paranhos é candidato a prefeito de Cascavel. E todos os demais são candidatos a prefeito de Cascavel. Por que é que o Paranhos tem que ter mais de 3 minutos de tempo de TV e eu vou ter 35 segundos de tempo de TV? Quer dizer, é um absurdo. Os tempos tinham que ser exatamente iguais para todos os candidatos. Só assim nós teríamos justiça para se promover democracia. Não há democracia dessa maneira porque eu vou ter que usar de meios outros para conseguir fazer com que as pessoas saibam quais são as nossas propostas. Como é que se apresenta uma proposta sobre saúde, sobre agricultura, sobre desenvolvimento econômico, Jefferson, com 30 segundos de tempo de TV? Quer dizer, um absurdo. Nós quase abrimos mão do tempo de TV. Mas vamos, para cumprimentar as pessoas, fazer inclusive essas provocações, né? Então não é justo, mas o que é isso? Tudo fruto dessas construções que constrói grandes chapas, né? 10 partidos, por exemplo, ao lado do candidato. O candidato Romano também com a chapa bastante grande em termos de partidos, mas nós estamos muito felizes mesmo com essa conjuntura, porque, como eu disse, o nosso eleitor é um eleitor muito consciente, sabe do seu papel, se quiser realmente uma gestão alinhada com o que nós pensamos do poder público, do dinheiro público, certamente vai fazer o seu papel de capilarizar, ou seja, de chegar nas pessoas, né, apresentar as nossas propostas. E nesse sentido, candidato, qual a sua visão propriamente dita acerca desse assunto, da coisa pública, da gestão do dinheiro, como o deputado estadual Márcio Pacheco e candidato pretende gerir a máquina pública de Cascavel se eleito for a partir de 2021? Alguma mudança em relação ao atual panorama? Não é alguma mudança. Mudança total, Jefferson. Mudança no perfil, mudança na postura, mudança no trato com as pessoas, no trato com a geração do emprego e renda de verdade por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a mudança completa no trato, na maneira de tratar o servidor público de Cascavel, que é a peça fundamental dessa engrenagem que só funciona para atender o cidadão se o servidor público estiver se sentindo valorizado,
respeitado e não como hoje tem sido esse sentimento que tem trazido, né, naturalmente um sentimento de baixa autoestima dos nossos servidores. Então, e quando você fala, Jefferson, do dinheiro público, eu tenho uma concepção comigo, fiz um discurso em 2013, quando eu era presidente da Câmara ainda, onde eu falava que o dinheiro público, eu considero o dinheiro público, Jefferson, sagrado. Por que sagrado? Porque ele é para atender a população. E quando o dinheiro público é roubado, é desviado, é mal investido, que é outro problema, um problema é a corrupção. O outro problema é a má gestão, quando se investe em algo que não beneficia a vida do cidadão, não melhora a vida do cidadão, não facilita a vida do cidadão. Daí não é investimento, é gasto, isso é má gestão. Então, quando você faz isso com o dinheiro público, você está tirando da boca de uma pessoa que precisa, às vezes, para se alimentar, está tirando de uma UPA, está tirando de um emprego que pode ser gerado, enfim, você está fomentando o sofrimento das pessoas ao tirar o dinheiro público da boca dessas pessoas quando é roubado dinheiro público, quando é feita uma gestão, como eu disse. Então, eu trato o dinheiro público, Jefferson, como sendo sagrado, porque se não estiver sendo mal usado, se não estiver sendo roubado, é para estar sendo investido para melhorar a qualidade na saúde, a qualidade na educação, para criar mais vagas nas creches, para atrair mais empresas, para gerar emprego, para gerar renda, para gerar indústria, para trazer indústria para Cascavel. Então, essa maneira que eu penso o dinheiro público, Jefferson. Em relação à questão administrativa, sempre perguntamos e continuaremos a perguntar, antes e depois da eleição, hoje aos candidatos e depois, quem sabe, também para quem ganhar a eleição, o trato com o servidor público, que sempre agradeço a audiência significativa que o programa construiu ao longo dos últimos 2 anos e pouco junto aos servidores públicos municipais, porque trata-se aqui de maneira aberta, franca e sempre alerta às questões relacionadas às reivindicações salariais e a organização e infraestrutura dos nossos mais de 8.500 servidores municipais. Se diz assim que os candidatos precisam ter uma certa afinidade, precisam ter uma certa circulação entre os servidores públicos para poder cativá-los e conseguir cooptar o apoio, a simpatia e o voto. O senhor está dentro? Tem contato? Tem uma conversa agora já para antecipar para os senhores servidores? Olha, Miguel, o servidor público que está nos ouvindo nesse momento, primeira situação que ele deve considerar. Eu sou servidor público há 23 anos na minha vida. Então eu conheço as dores do servidor público e eu sei o que faz um servidor público trabalhar com ânimo, com o sentimento de valorização. Eu sei o que significa isso. Foi assim que eu trabalhei por 10 anos, mais de 10 anos na Polícia Militar. É assim que eu estou na Polícia Federal há 13 anos e não menos também como servidor público dentro da política. Porque eu estou na política para servir a população. E não para me servir da política, para me dar bem, para atender a interesses meus. Então, Miguel, com essa experiência de servidor público, o cidadão que está em casa, que é servidor público, que é parente de um servidor público, normalmente, as pessoas que chegam ao poder, Miguel, elas fazem aquilo que elas conhecem. Então, por exemplo, quem por exemplo, é um empresário, ele naturalmente ele conhece mais da área do empresariado. Outras pessoas estudam, que é o meu caso. Eu estudo e sei da importância da geração do emprego, da renda, da industrialização que nós precisamos trazer para Cascavel. Mas eu conheço muito mais as questões, eu sou policial federal, fui policial militar, então eu conheço muito mais as questões de segurança pública, por exemplo. Segurança pública, evidentemente, nós vamos ter um olhar totalmente diferenciado, porque eu conheço de segurança pública. Servidor público, eu conheço de servidor público, eu sei a importância que tem o servidor público, senão nem eu não seria servidor público para a sociedade. Por isso que o servidor público pode ter a certeza de que nós vamos tratá-lo com o respeito que ele merece, porque eu sei da importância dele. O poder, a gestão pública municipal, estadual, federal, Miguel, Jefferson, Marcos, Mantovani, ela existe para quê? Para atender o cidadão. Mas não tem como atender o cidadão sem que o servidor público esteja, de fato, fundamentalmente importante nessa engrenagem. Então nós vamos dar ao servidor realmente a importância que ele tem, o sentimento de valorização, de respeito, a estrutura necessária para que ele atenda bem a nossa população. Facilitar a vida do cidadão é o nosso papel como servidor público, como gestão pública. E facilitar, primeiro de tudo, precisa do atendimento do servidor, Miguel. Eu só queria fazer uma esticadinha nesse assunto, quando se fala da importância do servidor. E tem muita gente que faz comparativos
candidato. Sobre a educação, que o salário destinado ao professor da educação da rede pública, em comparado a outros servidores, ele é pequeno. Como tratar dessa situação, já que o senhor fala em respeito à classe dos servidores públicos, especificamente para o setor da educação? O professor do ensino básico hoje recebe em torno de R$ 1.800 e tem 35, 40 alunos em sala de aula, responsável pela formação, pelo caráter e pela educação dessas crianças. Como direcionar uma melhor valorização, principalmente para essa área de educação? Adendo, só lembrando que existe o limite prudencial também, que já está em patamares avançados, que inclusive condiciona o fluxo da receita do município para a folha de pagamento. Primeira avaliação que nós vamos ter que fazer, Jefferson, começando pela pergunta do Jefferson, depois complementando com a tua, Marcos, é ver por que esse limite prudencial está tão avançado. Se é de fato pelos nossos servidores efetivos, servidores concursados, ou se é por uma máquina que inchou para atender aos interesses do prefeito com excesso de cargos comissionados e salários altíssimos que não se justificam. Então, nós vamos ter que ver por que é que esse limite prudencial está tão estourado, porque quem tem que receber um salário digno é quem, de fato, não que o servidor comissionado não trabalhe, ele é necessário, ele é importante, mas o servidor efetivo não pode ser menos valorizado, se sentir menos valorizado a ponto de um professor receber R$ 1.800, por exemplo, e uma outra pessoa que nós não vamos nem entrar no caso aqui, mas que às vezes desempenha outras atribuições que não se justificam, recebe 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes o valor de um professor em sala de aula. Então, Marcos, falando da tua pergunta, então essa é a ideia, né, Rogério? Não tem justificativa para o município de Cascavel estar com o limite prudencial. Nunca esteve tão alto como está nessa gestão. Então, por exemplo, vamos ter que reavaliar isso. Certamente vamos reduzir, vamos enxugar essa folha no sentido desse excesso, na nossa avaliação, na minha avaliação, de cargos comissionados que eu entendo que não justifica-se para o município de Cascavel. Agora, o professor, Marcos, todos os estudos e todos os grandes pensadores, toda a pessoa inteligente sabe que a educação é o que transforma o futuro de uma cidade, de uma população. Educação. Mas não tem como você pensar em educação só pensando em estrutura. Não adianta você fazer uma baita escola, coisa mais linda do mundo, que é importante, mas se dentro você tiver um professor deprimido, você tiver um professor se sentindo desvalorizado, não vai adiantar nada aquela sala bonita. Alguma, né? Sem motivação alguma. Então, o que é que nós partimos do princípio, Marcos? Primeiro de tudo, os nossos professores. Primeiro o professor. Ele tem que estar capacitado. Ele tem que estar qualificado e tem que estar se sentindo valorizado. Em segundo, não adianta, depois do professor, pensar só na estrutura. Segundo, as crianças. Se a criança não tiver um método de aprendizado que vem por meio da capacitação e a metodologia que nós vamos implementar, de nada vai adiantar uma estrutura toda bonita. Lá no Ceará, que hoje, por exemplo, em Sobral e outros municípios do Ceará, por exemplo, um estado pobre, as estruturas são ruins, mas estão tendo os maiores índices de aprendizado de IDEB do país. As escolas mais bem avaliadas do país estão lá e não têm estruturas maravilhosas, mas tem um professor capacitado, um professor que se sente valorizado dentro do contexto deles e, em segundo plano, cuidam da criança. Porque nós sabemos, Jefferson, que hoje tem criança que vai para a escola, infelizmente, muito mais por causa da própria alimentação do que por causa do ensino. Se a criança vai por causa da alimentação, nós temos que ver se a alimentação que a escola está dando, de fato, consegue suprir os nutrientes para que essa pessoa, porque uma criança desnutrida, não estou dizendo desnutrida de magra, às vezes a criança está gorda, mas está desnutrida, né, dos nutrientes necessários. Ela não vai conseguir ter um aprendizado. Então, primeiro o professor, segundo as crianças, vamos cuidar das nossas crianças e terceiro, não menos importante, dar a estrutura necessária. Mas a estrutura não é primeira prioridade. Primeira prioridade é o professor, segunda prioridade é o aluno e terceira e importantíssima prioridade é a estrutura. Candidato, na Assembleia os senhores estão começando a trabalhar a LOA, isso, né? Uhum. E aí a informação que temos hoje é que a previsão já é de que haverá corte e diminuição de receita e tudo mais na casa de 1.700.000.000 por aí, né? Próximo de 2 bilhões de reais a menos naquilo que o governo estava prevendo para 2021. Em função de tudo isso que a gente sabe, né, que está acontecendo no país. Ora, o senhor ganhando a eleição, assumindo em janeiro,
evidentemente que vai assumir um orçamento também, que agora está sendo encaminhado para a Câmara Municipal, para a definição das prioridades que serão trabalhadas pelo próximo prefeito, mas prioridades que são sempre, isso é de lei, definidas pelo prefeito que estaria, no caso, saindo, ou no seu último ano de mandato, né? Sempre e tem um problema. Agora, a questão econômica financeira da prefeitura, muito embora os números do Renato Segala, que foram trazidos referente ao último quadrimestre que passou, indicam, entre outras situações, que hoje em torno de 230, 240 milhões de reais estariam disponíveis em caixa na prefeitura. Mas mesmo assim a previsão, a projeção das finanças públicas, dificuldades muito grandes no ano que vem. O senhor está se preparando sobre isso, está acompanhando em relação a esse assunto, tem equipe para trabalhar isso e tomar as medidas que não dá para esperar 6 meses. Vamos esperar um ano, ver como é que está e tal. Porque o pandemônio gerado pela pandemia está aí na nossa porta, né? Como é que o senhor vai tratar das finanças públicas? Veja, a expectativa, a previsão orçamentária de arrecadação nesse ano, Miguel, é de 1 bilhão, está oscilando entre 1 bilhão 150 milhões e 1 bilhão 170 milhões, com alguma diferença. A expectativa, né? Nós tivemos uma arrecadação que foi maior, não adianta dizer que não houve queda na arrecadação em relação a 2019. Portanto, 2020 deve fechar com arrecadação maior do que foi 2019, de fato. Agora, dizer que tem em caixa disponível, isso é uma maneira de dizer que a gestão está bem e nós estamos fazendo um amplo estudo e vamos promover esse debate, Miguel, no tempo certo, com os números corretos a partir do portal da transparência. O que estava em 2016, quando o ex-prefeito Edgar Bueno deixou a prefeitura, e o que está hoje, o discurso que foi feito e a prática como se efetivou. Eu tenho consciência de que há uma tendência, por conta de toda a situação que aconteceu, o fechamento do comércio, na minha avaliação, de maneira assodada e não sei com que amparo técnico que foi feito, que certamente gerou uma série de fechamentos de CNPJs no município de Cascavel, vai aumentar naturalmente o desemprego e com isso diminui também a arrecadação. Então nós enfrentaremos certamente um 2021 com dificuldades orçamentárias que talvez não estejam condizentes com esse caixa, com esse valor que tem em caixa. Não é isso que indicam as contas públicas, até onde nós temos estudado até o momento. Então nós vamos cuidar vamos cuidar, né, com todo o zelo dessa situação, Miguel, sabendo que os nossos dois maiores gargalos para 2021 é a saúde pública, evidentemente, porque não existe nada mais importante na vida de um cidadão do que a saúde pública, a saúde dele. Se não tivesse saúde, eu não estaria aqui falando com o cidadão que está em casa nos ouvindo e nós não estaríamos aqui. E é evidente que essa pandemia vai deixar uma série de reflexos graves, porque se fechou tudo, sob o pretexto de que tudo é coronavírus, enquanto isso as pessoas estão com as suas cirurgias sendo proteladas, estão com seus problemas de saúde, de pressão, de infarto acontecendo nas casas, porque às vezes não são convidadas para ir à UBS porque não pode por causa do coronavírus. Então certamente isso tudo vai desaguar no ano 2021, nós temos uma preocupação grande com isso e vamos cuidar disso com muito amor, que é por isso que a gente está na política, e ao mesmo tempo a retomada da geração de emprego por meio da industrialização, por meio de uma secretaria de Indústria e Comércio, que hoje, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que nós vamos fazer um elo forte para existir de fato novamente a Fundetec, que hoje perdeu completamente a sua essência, que é de fomentar a criação de novas empresas, os casulos, e dar oportunidade para esses empresários depois também montarem as suas empresas em Cascavel e não acontecer como já aconteceu, por exemplo, a Prate Dona Dulce, por exemplo, que foi gerada pela Fundetec, hoje está em Toledo gerando 4.800 empregos. Nós não vamos permitir isso, nós vamos gerar as nossas empresas e vamos dar oportunidade para que elas aconteçam. Então, respondendo a tua pergunta, Miguel, eu tenho clareza dessa dificuldade, mas vamos trabalhar muito forte na industrialização, na geração de emprego e cuidar da saúde da nossa população. O senhor corta secretarias, autarquias, alguma coisa assim, uma medida mais dura? Nós vamos reorganizar, Miguel. Para mim, eu não tenho essa preocupação, por exemplo, eu tenho a preocupação de que a gestão seja eficiente e que possa atender bem o cidadão, os nossos empresários, os nossos trabalhadores, as pessoas que estão em casa, que precisam da saúde pública. Não adianta você fazer esse discurso que foi feito e que não foi cumprido na prática. De enxugamento da máquina pública, nós vamos evidentemente enxugar a máquina pública, mas com inteligência, não com discurso. Naquilo que de fato é gordura, nós vamos cortar. Aquilo que nós precisamos ter força para que o cidadão seja ainda mais bem atendido, nós vamos fazer os investimentos necessários. Então nós vamos reorganizar, com certeza vamos ter diminuição, especialmente no número de servidores
comissionados, que hoje é um absurdo em Cascavel, mas nós não temos esse discurso falacioso, mentiroso, de olha, vamos reduzir secretaria. Não adianta você reduzir uma secretaria e piorar o atendimento para o cidadão. Não adianta nada. Agora que nós vamos reorganizar, vamos integrar algumas secretarias, vamos reorganizar, por exemplo, você pega a Fundetec com a Agrotec. Ao invés, eu vou retomar a Agrotec, por exemplo, com vida própria, não vinculada à Fundetec, porque a Fundetec ela existe para dar suporte tecnológico, técnico para a geração de emprego, para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Essa é a função principal da Fundetec. Qual que é o suporte que você tem para dar para a Secretaria de Agricultura um suporte igual? Você não tem isso em Cascavel, que era a Agrotec e que ficou completamente adormecida ao lado da Fundetec. Nós vamos retomar a Agrotec, porque eu tenho noção clara, Jefferson. Primeiro, da dívida que o município de Cascavel tem com o interior, com os nossos agricultores. Cascavel é fruto inicial da produção de riqueza que o nosso agricultor gerou para o município de Cascavel. Hoje nós temos vários outros polos que também geram riqueza, geram renda no município de Cascavel. Mas o primeiro e mais forte continua sendo a agricultura. Então nós não podemos pensar na Secretaria de Agricultura tímida. Vamos pensar na Secretaria de Agricultura realmente forte, de verdade forte, para atender o nosso agricultor, com o suporte tecnológico e técnico da Agrotec. Então, no caso da Agrotec, nós vamos retomar realmente uma vida própria para a Agrotec, para ser esse suporte tecnológico e técnico e capacitação para os nossos agricultores. Agora, candidato, tem um assunto que tenho para mim, eu acho que o Miguel Dias e o Jefferson podem endossar o que eu vou dizer. Entre os candidatos hoje, talvez o senhor é o que tenha maior experiência nesse assunto, que é a segurança pública. Nós temos falado aqui, o Gilson Pessoa tem o programa dele de manhã, tem os flashes ao vivo durante toda a programação, falando de segurança pública e os problemas que Cascavel enfrenta. A drogadição, a vadiagem, a bagunça durante os finais de semana, que acabam provocando situações de acidentes de trânsito, de assassinatos, de confusão. E ontem nós tivemos a apreensão de 4 jovens no bosque do Parque Verde com maconha durante o dia, quer dizer, tá meio que solto. Sei que é atribuição do Estado. Mas nesse momento, como direcionar um programa para que a segurança pública de Cascavel, em apoio ao Estado, ou até mesmo dentro do que nós temos da Guarda Municipal, da Guarda Patrimonial, de melhorar a qualidade da segurança pública de Cascavel? Marcos, nós temos uma série de ações que nós temos que implementar para a segurança pública. Por quê, Marcos? Tudo é muito importante. Mas, rapaz, pensa em tirar a paz de um cidadão. Pensa em ele ser assaltado em casa ou na rua, não ter segurança. E segurança não há nada mais democrático do que a segurança pública. O cidadão que tem dinheiro, ele quer um atendimento de saúde, ele vai e contrata um melhor plano de saúde e tal, ele consegue ter uma saúde, às vezes, melhor do que a saúde pública. Ele quer ter educação, ele entende que a educação do município, de repente, não é de boa qualidade, ele tendo dinheiro, ele contrata uma escola particular e vai colocar o seu filho onde quiser. Eu quero ver ele contratar segurança pública. Segurança, ele pode até fechar o lar dele, mas ele vai sair na rua, vai estar exposto. Então a segurança pública é o que há de mais importante na vida de uma pessoa, porque a pessoa não tendo saúde, ela vai cuidar da saúde. Agora, se ela tiver o risco de perder a vida, que é o que a segurança pública faz, cuidar da vida das pessoas, da paz da pessoa, nada disso pode ser feito se não tiver de fato uma segurança pública eficiente. Segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. É por isso que o município, que não é a parte prioritária, principal de atender realmente a segurança pública, é dever mais do Estado, com convênios com o governo federal, mas as guardas municipais têm sido uma ferramenta muito importante para ajudar na melhoria da qualidade da segurança pública dos municípios. Então, primeiro nós temos que pacificar a guarda municipal com a guarda patrimonial, Marcos, que ali tem uma animosidade, que não é bom para a população. Um racha, né? Tem um racha, porque quando se criou 2 entidades ali, você criou naturalmente uma divisão. E na divisão, você não soma. Então nós temos que pacificar, vamos encontrar uma maneira de fazer com que o nosso guarda patrimonial, importantíssimo, que aliás existe antes da guarda municipal, e a guarda municipal que tem a sua importância ímpar para a nossa cidade de Cascavel. Que, quando tudo está funcionando corretamente, eu recebi outra informação, Jefferson, que eu vou atrás disso inclusive, de que supostamente por existir 2 guardas em Cascavel, o município estaria tendo dificuldade para receber, eu não estou afirmando, mas eu ouvi isso ontem e vou fazer esse levantamento, de que não estaria recebendo os recursos da Senasp, que é a Secretaria Nacional de Segurança Pública. Isso é gravíssimo para o município, porque tudo fica nas costas
do recurso próprio do município. Então nós vamos ter que ver isso, como é que está isso, para corrigir isso, que não pode acontecer isso. Uma questão burocrática. Uma questão burocrática, né? Que traz um prejuízo, repasse, exatamente, né? que traz um prejuízo imenso para o município, para a população. Claro. Primeiro para o município, né? Porque o recurso próprio que vai. Então, Marcos, algumas propostas objetivas, né? Com o conhecimento da segurança pública. Integrar o diálogo entre as forças de segurança pública. Por isso nós já tínhamos lá em 2016 a finalidade de criar uma central, Jefferson, onde nós possamos, por convênio, atrair um profissional de segurança pública de cada instituição, da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, com a Guarda Municipal, com os bombeiros, para dialogarem e pensarem juntas estratégias de segurança pública dentro de uma central nossa. Candidato Pacheco, nós tivemos recentemente divulgação de um estado de greve por parte do transporte coletivo de Cascavel. Os funcionários das empresas que prestam esse serviço para a população estão descontentes com seus respectivos vencimentos e com situações que não foram cumpridas de acordo com eles nas últimas databases. Dito isso, a administração lançou uma nota condicionando esta greve, essa possível paralisação, a interferências político-partidárias que estão tentando semear, de certa maneira, o caos para o usuário do transporte. Não esclareceu na nota, até solicitamos isso, mas não houve a resposta a contento, qual partido ou qual situação política estaria sendo, de certa maneira, influenciada e influenciante nesse aspecto. O senhor tem torcido para a paralisação do transporte? O senhor se considera politicamente ativo em relação a uma possível greve do transporte coletivo ou não? Jefferson, isso é um absurdo do tamanho do mundo. Você querer politizar uma questão que é trabalhista, que é uma ação movida pelos próprios servidores, pelos próprios funcionários. Não tive, para você ter uma ideia, nós, nem eu e nem com certeza os outros candidatos, nenhum teve qualquer tipo de contato. Isso é uma ação que nasce do seio da classe dos servidores, dos trabalhadores do transporte coletivo. Por quê? Eu acho que muito mais razoável você imaginar que uma gestão se preocupou em fazer obras, muitas obras importantes, mas temos que discutir a prioridade que elas tinham para o município de Cascavel, ao custo que elas foram para os cofres públicos, em relação a fazer a administração e pensar, de fato, um transporte coletivo que fosse, de fato, para melhorar a qualidade de vida do cidadão que usa o transporte coletivo. Quanto tempo que o cidadão, algum tempo atrás, gastava para sair de casa e chegar ao seu destino, e quanto tempo que ele gasta hoje? Com certeza muito mais tempo do que era antes de todas essas mudanças que foram feitas. Como é que foi tratado, por exemplo, de fato, com as empresas, essa relação trabalhista, para que não houvesse... Cara, todo ano tem essa questão, dessa discussão de paralisação. Certamente tem um ponto, e não quero crer que seja só porque os trabalhadores também estão sempre fazendo exigências que não sejam razoáveis. É uma falta de intervenção positiva do poder público para dialogar com os empresários e criar um ânimo de não seja de animosidade, mas que seja de soma entre o empresário, que é proprietário das empresas de transporte coletivo, e os trabalhadores, para que haja esse trabalho sem haver essas greves que trazem um transtorno imenso para a população. Ninguém quer isso. Ninguém quer isso. O que queremos é que o transporte coletivo funcione para todos, para os empresários, para os trabalhadores e de maneira muito especial para a população que usa do transporte coletivo. Candidato Pacheco, o senhor pretende conduzir a próxima licitação do lixo em Cascavel? De que maneira? Em que moldes? Nós vamos fazer, Miguel, o que deveria ter sido feito sempre. Uma licitação com absoluta transparência, com a divisão dos lotes, para que inclusive o empresário de Cascavel possa de fato montar a sua empresa para prestar aquele serviço específico para aquele segmento do tratamento de lixo, da coleta de lixo. O senhor pretende dividir então, não com fazer certeza. Um bloco só? Com certeza vamos dividir o máximo que for possível dividir, para que quem tiver condições, tiver um capital para montar uma empresa e prestar um serviço para a Prefeitura de Cascavel, nós queremos que o nosso recurso público seja investido prioritariamente no nosso empresário daqui. Por isso a divisão, isso vai trazer transparência, vai trazer inclusive economia, porque é segmentado o atendimento. Com certeza vão fazer um processo licitatório evidentemente transparente e eficiente para a população de Cascavel. Estamos já com o limite do tempo chegando e não podemos deixar de perguntar rapidamente ao candidato Pacheco. A saúde, sempre um problema sério. O senhor já perfilou aqui acerca disso um comentário genérico, mas existe solução para melhorar o atendimento da saúde aqui em Cascavel ou é só promessa de campanha, candidato? Não, existe solução com certeza, Jefferson. Primeiro ponto é ter o respeito e a humildade para ouvir quem mais entende de saúde pública no município de Cascavel. Você pode ter especialistas, mas se você não ouvir de fato quem mais entende, que são quem? Aqueles que estão trabalhando lá na ponta.
os servidores do município de Cascavel, os médicos, os enfermeiros, os técnicos, os atendentes. Nós vamos chamar essas pessoas, além de todas as propostas que nós temos, que aqui não vai dar tempo de escorrer, que já estamos com o tempo vencendo, mas com certeza o nosso plano de governo vai trazer, Jefferson, vou caminhar para você depois, inclusive, eu ia perguntar sobre o nosso plano de governo muito completo, mas com certeza prioridade para ouvir quem entende de saúde pública em Cascavel. O plano de governo apresentado será cumprido na íntegra? Será cumprido na íntegra, porque eu sou um homem de palavra, Jefferson. Eu só tenho que perguntar ainda, deputado, pedindo vênia aqui para o Jefferson, um segundinho a mais, a resposta certamente será objetiva. É o seguinte, o povo pergunta, e o povo é o seguinte, são aqueles adversários e muitas lideranças também, então o povo é figurativo, porque o povo é povo, né, o povão, mas a pergunta existe. Por que é que o Pacheco não vai honrar o seu segundo mandato, reeleito que foi, uma belíssima votação, compromissos renovados aqui em Cascavel, nos municípios onde já era prestigiado e em muitos outros, e agora, no meio do mandato, está querendo ser prefeito? Eu vou honrar, Miguel. Basta que a população assim decida. Se eu não for eleito prefeito de Cascavel, em Cascavel fiz 39.323 votos para deputado. Para eu ser eleito prefeito de Cascavel, eu precisarei fazer muito mais votos do que isso. A população terá o direito de promover a escolha onde quer que o Pacheco esteja. Se quiser que eu seja prefeito de Cascavel, eu vou ser eleito com uma votação muito mais expressiva e, portanto, não é que eu vou deixar o mandato, eu vou assumir a prefeitura de Cascavel. Se a população entender que eu deva continuar como deputado, é só não me eleger prefeito de Cascavel. Eu continuo sendo deputado com muita honra, com muito orgulho, como foi em 2016, que eu fui candidato a prefeito. Fiquei por 1% para ir para o segundo turno, não fomos, não fui reeleito, não fui eleito prefeito. Continuei desempenhando um belo trabalho na Assembleia Legislativa. Então, é colocar-se à disposição, não é deixar o mandato, é deixar a população escolher onde quer que o Pacheco esteja. Candidato Márcio Pacheco, deputado estadual, agradecemos a sua participação aqui na Estúdio 92. Eu que agradeço, Jefferson. Uma alegria para mim, Miguel, Marcos, todos que nos acompanham. Um forte abraço e no dia 15 de novembro vamos de chapa pura. Amor por Cascavel que nos move. Vote 12.